está com aquilo. É mais ou menos assim. Quando uma pessoa faz algo errado, e eu sei que você já foi criança, já fez algo errado, ou se tem criança nos ouvindo, ela sabe disso. Quando você é criança, ou mesmo adulto, você faz algo errado e aquilo impacta tanto você, fiz errado, fiz algo muito sério errado. Quando você comparece diante de pessoas, existe aquela impressão que, dependendo desse algo que você fez, parece que todo mundo está sabendo. E você chega a sentir vergonha. Quantos homens traem suas esposas e as esposas não sabem? Mas tem aquela expressão, né, comum. O cara fica cabreiro. Ele parece, ele acha que ela sabe. Ele acha que a pessoa que ele falou mal está sabendo, então existe um medo. É mais ou menos por aí para você entender o que era aquele momento entre a tentação e o pecado ali naquele tempo, antes e depois do pecado, como Adão e Eva se sentiam. Eles não estavam vestidos fisicamente, mas eles não se sentiam nus, porque eles estavam cobertos com a glória de Deus. A jaqueta, a camisa, o vestido era a glória de Deus. Então eles estavam sentindo-se tranquilos, seguros, esta expressão. Não havia vergonha. O que puxou o medo para a vida de Adão foi algo que afetou esta vestimenta. Que, veja a pergunta de Deus a Adão aí no capítulo 3 de Gênesis. Adão, quem te mostrou que estavas nu? E ele: eu vi que estava nu, então senti vergonha, senti medo e me escondi. Então, veja só, o medo, ele vem pela ausência da presença, da glória de Deus na vida do homem. Foi por aí que ele entrou. E se foi por aí que ele entrou, na vida de Adão, é por aí que ele vai tentar entrar na vida de todos os seres humanos. E posso afirmar, porque na palavra está contida toda a verdade. Então, é pela ausência desta glória, desta vestimenta, que o medo vai se agasalhar no coração, na vida do homem. Foi assim que aconteceu com Adão. É assim que acontece com cada um de nós. Eu já experimentei o medo, tive a síndrome do pânico, e eu sei o que é esse medo destruidor. Esse medo que leva ao desespero. Esse medo que leva à depressão. Esse medo que leva à angústia. Esse medo que leva ao sofrimento profundo e íntimo e que leva a enfermidades e à morte. Eu estou falando de algo que eu vivi na minha vida, passei na minha vida. Eu acho que isso é importante. Não queria ter passado, mas passei.
E eu posso te dar segurança que é possível vencer este mal, este inimigo, entendendo ele. Entendendo primeiro de onde veio, como surgiu, como achou lugar na vida humana. Então estamos partindo do princípio. Adão não tinha medo de nada. Mas quando ele olhou para si, viu que estava nu, ele sentiu medo e escondeu-se. Então, o medo veio acompanhado da vergonha. Vergonha do quê? Não é uma vergonha simples, é uma vergonha teológica. Que vergonha é essa? A vergonha em relação a Deus. É o sentimento de que deve algo para Deus. Esse foi o sentimento de Adão. Pisei na bola contigo, Senhor. Desobedeci. Estou em falta. Então sentiu envergonhado, que era o paizão dele, o amigo dele. Então ele, por ter falhado, a consciência dele estava acusando. A consciência dele, ele tornou-se consciente de que era um ser que falhou com Deus. Não era mais aceito. Estava sob julgamento. Porque Deus havia dito a ele: no dia que comer, morrerás. E eu sei que Deus falou com ele muitas outras coisas que iriam acontecer, que não estão aí narradas no livro de Gênesis, mas aí a Bíblia tem só aquilo que realmente é relevante para a fé do homem. O Espírito Santo cuidou destas coisas, muito bem cuidado. E aí está a raiz. Onde entrou o medo no Jardim do Éden. Onde entrou o medo na vida do homem, lá no Éden. Quando ele pecou. Por quê? Porque Adão tornou-se consciente de que estava devendo para Deus. De que estava em falta com Deus. Aqui estão alguns resultados. De que estava fora do amor, do alcance, da proteção e do amor de Deus. Este foi o motivo. Então o medo entrou e ele se escondeu. Se esconder é o mesmo que buscar a morte. Ele foi para longe de Deus. Ele foi para um lugar onde Deus não pudesse achar. Então, não é isso que a depressão faz? O que a depressão, pelo medo, faz as pessoas fazerem? Fugirem da vida. Esconder-se em um lugar onde Deus não as possa achar. A morte. O medo, às vezes inconsciente, o medo de Deus, a consciência de que precisa acertar as coisas com Deus, está em pauta com Deus, Deus o está castigando, a vida dele está desse jeito porque Deus não liga para ele. Aqui está o que encontrei na web. De Deus. É afastar-se dele. Este foi a janela, a porta, a brecha que o homem abriu para o medo entrar. Então, a partir dali, todos os homens passaram a conviver com esse inimigo. Ou seja, o diabo foi uma arma dada na mão do diabo para ele usar contra os seres humanos. Então, a ausência da glória de Deus
por causa de uma transgressão de lei, por causa de um fugir do propósito que o Criador tinha para ele, porque a presença de Deus se retirou dele, a glória de Deus não os mais vestia, então o medo entrou. E a primeira providência de Deus ali com Adão foi cobri-lo novamente. Só que agora Deus não podia cobrir com a sua glória, porque então abriu-se realmente os olhos e o entendimento deles. Abriu isso que nós chamamos de consciência. E aquela consciência iria só ser ajustada, sarada com a manifestação do Filho da Mulher que pisaria na cabeça da serpente. Então Deus não podia... E aí o homem voltaria a ser coberto com esta glória de Deus novamente. Então, porque Deus não podia cobrir com a glória dele, estes são os principais resultados. Adão providenciou uma cobertura para Adão, uma vestimenta para Adão, física, para que ele pudesse ser amenizado no seu sentimento de medo, de desespero, quem sabe, entrar em depressão. Então, pelo menos, Deus buscou cobri-lo para que ele pudesse devagar, novamente, voltar a esta consciência de estar coberto totalmente. E o homem pode tornar a sentir-se como Adão, coberto com a glória de Deus, a partir da cruz do Calvário, quando Cristo, ele realiza uma obra poderosa de reconciliação com Deus. Veja, reconciliação, reconcilia o homem com Deus e põe o Espírito de Deus novamente para então viver dentro do homem e manifestar a sua glória, e o homem outra vez sentir-se coberto, vestido, não sentir mais vergonha e então ser livre do medo, quando o homem aceitar este amor. Então, assim, basicamente é isso. O medo entrou no Éden por causa do pecado e de Adão sentir vergonha em falta diante de Deus. Então sentiu medo, porque a glória de Deus saiu. Estes são os principais resultados. Não mais o cobriu. Então veja, se você quer procurar uma raiz para os teus medos, você vai achar nesse lugar chamado presença de Deus. É possível que essa falta da glória de Deus em tua volta, desta presença de Deus, ela abra brechas para que o medo alcance você. Por isso, um primeiro remédio, ou o maior remédio, né? É você procurar
se envolver com a presença de Deus. Se você estiver envolvido com a presença de Deus, o medo não pode entrar. O medo não pode dominar. Agora você pode me dizer assim, mas quer dizer que daí eu vou viver sem medo algum? Não, você vai sentir medo, claro, faz parte. Só que não é pecado sentir medo. Deus não condenou Adão por sentir medo. É que o medo, ele faz você se esconder. Ou seja, o medo, ele te afasta de Deus. O medo te afasta do propósito de Deus. É aquilo que eu disse no início. Então Deus tinha uma vida para você, onde tua vida poderia ser brilhante, você viver coisas tremendas e maravilhosas em tua vida, não só no aspecto material, financeiro, ministerial, emocional, familiar, nesses aspectos, talvez em todos esses aspectos, e você vive uma vida medíocre. Isso significa que essa mediocridade está sendo fruto de medo de você tomar algumas atitudes, dar alguns passos, e então por você ter medo, você se ausenta do propósito que Deus tinha para a tua vida. Você me entende? Você não vive aquilo que Deus tinha para você viver. Então você toma outro rumo. Vai viver uma vida sem impactar. Quem sabe Deus tinha algo gigantesco para você tocar e alcançar centenas de vidas na tua cidade, na tua nação, fora da nação. Viver experiências, milagres, viver relacionamentos, viver amizades, viver conquistas, viver tempos maravilhosos e viver experiências com Deus maravilhosas. Você não conseguiu até aqui, você não conseguiu viver. Pelo contrário, ao invés de você estar vivendo esta vida, coisas grandes e firmes que anunciar-te-ei, coisas que olhos não viram, coração não, sentimento algum sentiu, ouvidos não ouviram, você está vivendo outro tipo de vida. Vida medíocre, enredada em situações que te trazem tristeza, que te trazem afastamento desse propósito de Deus. Por quê? Por causa do medo que entra e te leva para longe do propósito original de Deus para a tua vida. Por que esse medo entrou? A falta da presença, da glória de Deus te cercando, te cobrindo. Então, nessa primeira parte sobre o medo, queremos continuar terça-feira aqui, nesse mesmo canal aí, nesse mesmo horário, às 20 horas. A primeira parte é o seguinte: o medo entra quando a presença, a glória de Deus não está presente. Então, primeira coisa, primeira chave que eu te dou, primeiro caminho que você deve seguir é agarrar esta presença, envolver-se com essa presença de Deus, para que você sinta-se vestido e o medo não poderá entrar, porque se a janela, a porta, a brecha é essa ausência da glória de Deus, uma pesquisa mostrou o seguinte: então você deve fechar essa porta. Como eu fecho essa porta do medo na minha vida? Primeiro, envolver-se com a presença de Deus. Ok?
Guarda isso hoje no teu coração. Qual foi a origem do medo? Aqui estão alguns resultados da web. Por onde entrou? E busque fechar esta porta com a presença, com a glória de Deus na tua vida. Os outros segredos, outras chaves, não vai sair disso, você vai observar. É claro que você vai olhar isso de um ângulo melhor para entender esse inimigo chamado medo. Mas a primeira coisa é você entender de onde ele veio, como entrou, qual é a brecha que você dá para ele, e então fechar essa brecha para que ele não entre e não consuma você. Cercar-se da glória, da presença de Deus. Eu lembro, tem uma ministração onde nós estávamos lendo aquele texto onde Deus diz para Moisés: a minha presença irá contigo e ela te dará descanso. A presença de Deus dá segurança, dá descanso. Então, faz uma coisa em tua vida. Se você não tem feito, se você tem feito, continua. Aprofunda-se mais. Mas se você não tem feito, comece a envolver-se com a presença de Deus. E o medo não vai ter por onde entrar em tua vida. Amém? Deus abençoe e que esta ministração possa servir aí para você, para uma atitude, uma resposta diante dessa verdade, e você possa colocar a tua vida num lugar seguro, onde o medo não possa te alcançar. Quero orar por você e quero pedir a Deus que Deus abra teu entendimento para essa questão e possa fazer o teu entendimento, teu coração, tua alma, teu espírito, ter consciência da verdade, da presença de Deus, e você possa envolver-se com ela. Amém? Quero orar por você. Pai, eu oro no nome de Jesus por cada vida que está no alcance da minha voz, e quero te pedir, Senhor, nesta noite, que o teu Espírito ministre o coração de cada uma delas, dando a eles entendimento, e através desse entendimento, deste tema, de como o medo tornou-se um intruso na vida humana e pode ainda tocar as pessoas, que em nome de Jesus, através do teu Espírito, haja esse entendimento e haja esta resposta e este desenvolvimento de um relacionamento com a presença de Deus em suas vidas. Ensina-os, doce Espírito Santo. Ensina a cada um e ministra a cada um nesta noite. Eu repreendo todo medo na tua vida. Eu repreendo em nome de Jesus todo tormento de mente, de sentimentos, de coração. Eu repreendo em nome de Jesus. Seja livre do medo. Seja livre do domínio do medo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo espírito de medo seja agora da tua vida neutralizado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você possa ter a melhor noite de sono
você possa descansar. Esses pensamentos que estão tirando o teu sono, que cesse agora. E a presença de Deus te envolva nesta madrugada, nesta noite. E você descanse em paz. Porque Deus e sua presença te dará descanso. De acordo com Wikipédia, Deus é um conceito de ser supremo presente em diversas religiões monoteístas, enoteístas ou politeístas, sendo geralmente definido como Espírito infinito e eterno, Criador e preservador do universo. Deus abençoe cada passo no teu dia, cada projeto na tua vida, cada sonho seja realizado para a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Até terça-feira, se Deus assim permitir, estaremos juntos então às 20 horas. Deus abençoe.